Olá, mãe amada, tudo bem com você? Meu nome é Luísa Chaves e eu preparo mães para se tornar a melhor versão que ela pode ser. Hoje nós vamos conversar sobre o sono dos bebês. Estamos agora na série Mães Sem Filtro e o episódio de hoje é a privação de sono. Well, it's a good thing Randall and Kate are such heavy sleepers, huh? This isn't normal crying, Jack. He's never cried like this before. Maybe something's wrong. Maybe he's hurt. Miguel and Shelley said he's... Enough with Miguel and Shelley. Who made them experts anyway? Their kids are train wrecks. What's so funny? That's the sound of our son being emotionally traumatized for life. Rebecca, do you remember this morning when we said tonight's the night? We held hands and... Yeah, I don't care what I said this morning because I didn't know then that he'd be crying like a maniac for a half hour. It's been 6 minutes. No way. Mm-hmm. What? Look, I know this hurts. I know it hurts, babe, but don't you want him to show that crib who's boss? No, I don't care. I'm sorry. I have to go in there. I'm so tired. I can't even remember the name of the guy from the fairy tale. The one who sleeps for too long. Something Vaughn something. Hey, we can't keep doing this. Miguel and Shelley said we just gotta let Kevin cry himself to sleep. I know. Maybe we just give it one more night. Hey, we've been saying that for months. Look, how's Kevin gonna teach himself to sleep if every time he cries we're rushing in there to pick him up? Rip Van Winkle. Rip Van Winkle, that's the name of the guy from the fairy tale. I couldn't remember. Babe, What? tonight's the night. Tonight we let him cry it out. Okay? Okay. Tonight's the night. Então vamos lá. De acordo com vocês viram nessa cena, tem uma crença muito forte de que você precisa ensinar o seu filho a dormir. E isso é uma crença que é falsa. Vou te explicar por quê. Todo bebê sabe dormir. Inclusive os fetos dormem na barriga da gente. Mas a verdade é que os bebês não têm esse sistema amadurecido. E é por isso que nenhum bebê dorme a noite inteira. Pá, já começo a falar por aqui. Nenhum bebê dorme a noite inteira. Não de maneira natural. E por que isso? Por uma questão de imaturidade neurológica. Mas sim, os bebês sabem dormir. Sabe por quê? Porque eles dormem muito. Quanto menor o bebê, mais dorme. No livro do Dr. Carlos Gonzalez, ele deixa muito claro essa questão de que os bebês, eles nascem dormindo muito e conforme crescem, eles vão diminuindo as horas de sono. Mas então o que me leva a essa privação de sono horrorosa, essas olheiras, né, intermináveis que toda mãe de bebês pequenos tem? A verdade é que o que acontece é que os bebês não dormem como os adultos gostariam. Anota isso aí que eu vou falar como um mantra na sua cabeça. Os bebês não dormem como os adultos gostariam. Vou explicar melhor. O seu filho dorme muito. Ele só não consegue distinguir dia e noite, por uma questão de imaturidade, conforme eu já falei. Então, por isso que os bebês dormem muito durante o dia e passam a madrugada acordado. E aí vem sua tia lá, a avó, né? A tia da prima da vizinha, que aparece e fala, tá errado, você tem que manter esse bebê acordado durante o dia, porque ele tá trocando o dia pela noite, né? Só que eles não têm nem esse senso de consciência de saber que eles estão deixando de dormir durante a noite. Na verdade, é conforme eles vêm tendo a necessidade de dormir. Eles não sabem se o horário é meio-dia ou meia-noite. O que você tem que pensar é que conforme a criança cresce, ela consegue perceber que durante o sol ela tem que ficar ativa e depois do pôr do sol ela diminui o ritmo. E é assim que os bebês vão crescendo e amadurecendo, um processo fisiológico, natural, biológico. Mas aí vem aquelas pessoas do sono, aquelas especialistas, big especialistas, muitas milionárias com cursos famosíssimos de sono, falar com você que tá errado. Sabe por quê? Porque o seu bebê, se não dormir X horas durante X tempo, ele vai ter problemas de desenvolvimento. O seu bebê tem que fazer tantos cochilos durante tanto tempo. O seu bebê tem que aprender a dormir sozinho. Nossa, é o pecado maior que você cometeu na sua vida para nunca mais conseguir ter um espaço é em você ajudar o seu filho a induzir o sono. Aí começa aquelas técnicas, né, como essas daí da cena que a gente viu. Deixa chorando,
Choro é comunicação, deixa chorando. Desde quando o choro é só comunicação? E se for, está comunicando a necessidade de uma ajuda, a necessidade de uma presença materna, de um acolhimento. Nós, adultos, precisamos de acolhimento. Imagina um bebê recém-nascido, um bebê pequeno. Deixa eu também falar mais uma coisa com você. As crianças mais velhas, lá para 7, 8 anos, elas já conseguem regular melhor essa questão do sono. Então, se o seu filho não está dormindo X horas, aí pode ser que atrapalhe, sim, porque dormir faz parte da nossa vida, como comer, andar, respirar. Então, essas tabelas de sono que tanto enlouquecem as mães de bebês pequenos, talvez, não é uma regra, vai funcionar quando essa criança tiver maior. Aqui nós estamos falando sobre bebês. E o sono natural tem que ser respeitado. O seu filho tem as necessidades próprias. Você não vai enlouquecer para fazer um bebê pequeno que não consegue mal perceber que chegou ao mundo, ser engessado em técnicas porque tabelas e especialistas falaram com você que é assim que tem que ser. Deixa eu te falar com sinceridade. Você sabe o que vai fazer a diferença para que esse bebê durma melhor e você resolva a questão da privação do sono? Dar ao máximo de segurança para esse bebê. Segurança de acolhimento, segurança de indução de sono, segurança de proximidade pele a pele. Isso vai fazer com que o seu bebê durma melhor. E muitas vezes as mães são resistentes quando eu falo que a solução para muitos dos problemas é a cama compartilhada. Segura de se fazer a cama compartilhada. Eu já tenho até isso aqui na live que eu falo sobre a cama compartilhada. Tem uma maneira segura, sim, de fazer, inclusive orientada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Mas quando eu falo na questão da privação de sono da mãe, o que mais importa, o que mais ajuda é o acolhimento do bebê. Quanto mais você acolhe, quanto mais tempo você deixa um bebê dormir no peito, sim, não existe essa associação negativa de peito que as pessoas inventaram por aí para fazer com que você compre cursos carérrimos de sono que não vão resolver o seu problema, porque o curso de sono não ensina o seu filho a dormir. Nós já chegamos num consenso aqui de que o seu filho sabe dormir, ele só não dorme do jeito que você gostaria, não é verdade? Então, sim, a cama compartilhada é um dos melhores aliados que você tem para evitar, para descansar dessa privação de sono. Evitar talvez não tenha como, porque a gente precisa normalizar o fato de que os bebês não dormem como a gente gostaria. Quem quiser a Deus, se tivesse um curso de sono que fosse pleno, maravilhoso, treinasse o filho, mantivéssemos nossa sanidade mental e a do bebê, e ele dormiria a noite inteira. Isso não existe. Para você ter uma ideia, nós adultos não dormimos a noite inteira, nós temos despertares também. Acontece que o nosso amadurecimento nos permite voltar a dormir sem precisar de indução. E o bebê não. A Maria Luísa tem o processo dela de dormir, que também não é fácil, que também causa olheiras na mãe. Eu tenho dificuldade agora no momento de fazer ela engatar o sono. Isso é uma dificuldade que você vai chegar quando o seu bebê chegar por volta depois do primeiro ano. Por quê? Porque eles têm consciência, eles querem ficar acordados, eles querem brincar, eles querem gastar energia. Só que quando a bateria deles diminui, eles não conseguem engatar o sono sozinhos. Eles precisam de apoio, de acolhimento, de indução, que é colo, rede, andar de carro, o que melhor funciona para você e o seu bebê na sua casa. Mas sim, os bebês vão precisar de indução de sono por muito tempo. Heloísa, mas que dia que eu vou ter que parar de colocar essa criança para dormir a partir dos 4 anos? E olhe lá, porque ela também quer ter a segurança de te ver por perto. Acontece que com 4 anos a criança já tem um sistema regulatório muito amadurecido, então ela vai deitar na cama, você conta uma história, ela dormiu. Um bebê de 1 mês, 2 meses, 3 meses vai precisar de peito, colo, rede, carro, o que melhor acolher essa criança. Então, o que eu te falo? O peito é a solução mais rápida e a cama compartilhada é sua aliada para evitar, para diminuir a privação de sono. Para de cair nessas ciladas de treinamento de sono de bebê. Para com isso, de verdade. Eu sei que vai chover as consultoras aqui, tem hora que faz até fake para vir falar aqui. Mas prestem atenção. Permita que o seu filho viva o sono natural. Não é fácil, não é um mar de rosas, nem todo mundo tem uma estrutura, uma vida para falar assim, no outro dia, o dia começa e aí eu tenho que seguir o dia. Tá bem claro para você o seguinte, o que ajuda o seu filho efetivamente a dormir melhor é o peito, são as mamadas da madrugada, é o acolhimento toda vez que ele desperta.
Esses treinamentos em que deixa o bebê no berço, sozinho, para aprender a dormir, sabe o que acontece? Eles passam por técnicas que não são boas para o seu filho. E você vai colher os prejuízos disso depois. Muitas mães falam comigo, eu fiz o curso, funcionou muito bem, eu treinei o meu bebê. E ele só dormia no berço e dormia a noite inteira. Mas aí eu pergunto para essa mãe, duas coisas. A primeira, o que vocês tiveram que se submeter até que essa criança se adaptasse a não incomodar mais vocês? Porque a verdade é que a criança continua despertando. Ela só entende que ela não vai ser mais atendida. Ou então ela vai ser atendida, suçada pela mãe e deixada acordada no berço. E a outra é que o seu bebê vai crescer com a insegurança na hora do sono e começa a despertar mais. Como assim? Na hora que ele tiver com 3, 4 anos, que é a hora que o sistema já está bem mais equilibrado, essa questão de hormônios do sono, divisão entre dia e noite, o bebê começa a querer sua presença, porque ele se sente inseguro. Então, um problema que você deixou de ter lá por volta dos 2, 3, 4 meses, até o segundo ano de vida, por exemplo, começa a aparecer com 3, 4 anos. E aí você tem que abrir espaço para essa criança voltar a dormir no meio da sua cama, ou então se sentir insegura o suficiente de buscar o próprio espaço. Eu falo que nós, mães que oferecemos peito em associações super positivas de sono, nós que acolhemos toda a madrugada enquanto eles ainda são bebês, a gente colhe essa colaboração no futuro, de crianças que se sentem seguras o suficiente de dormir sozinhas até em outro quarto. Com 3 anos, eu já falo que uma cama dentro do quarto é o suficiente para o bebê. Alguns vão se sentir prontos antes, outros depois dos 3. Eu estou falando uma média do que acontece. Então, muitas vezes a mãe me procura e fala assim, que dia a noite inteira de sono chega? A média é que chegue por volta dos 2 anos de idade. Tem bebês que conseguem chegar antes, tem bebês que só chegam depois. Mas, de qualquer forma, vai demandar o seu acolhimento sempre que eles acordarem. Sempre vão existir noites melhores do que outras. Sempre vão existir as fases de incômodos, que sim atrapalham o seu bebê a dormir melhor. Que são os nascimentos de dentes, saltos de desenvolvimento. São uma gama de coisas que podem interferir no sono dos bebês. Mas nada disso faz com que... Meu Deus, meu cabelo hoje não fica quieto, não. Ó. Foca aqui, tá prestando atenção em mim? Como a gente viu nessa cena que passou, treinamentos de sono não ensinam seu filho a dormir. Eles ensinam seu filho a não te incomodar. Eles ensinam que eles não podem contar mais com você. E como é que você quer manter um apego seguro, bem estabelecido dessa maneira? Eu não tô falando que todo mundo tem que fazer cama compartilhada, não, tá? O que eu te falo é, precisa sim de acolhimento. Precisa levantar de noite, precisa acolher esse bebê. Não tem técnicas, regras. Uma vez eu vi num post falando de uma concorrente. Todo mundo da casa tem que dormir bem, não só o bebê. Isso é injusto, vocês são escravas de filho, vocês... Enfim. Eu fiquei pensando, eu falei, a pessoa não entendeu o que é ter um bebê. A pessoa não entendeu a demanda e a importância para o bebê. Porque olha só como que a crença é perigosa. Olha só o que a crença é perigosa. Virou pra você e falou, existe um jeito muito mais fácil, ou você vai continuar sendo essa escrava de filho, ou escutando que vai passar e que não resolve, aquela história, vai passar, aguenta que vai passar. Não é isso que a gente está falando aqui. Eu estou te falando, não tem técnica engessada, não tem artifícios de sono ou treinamentos de bebês que vão fazer com que você se livre, que é o que a gente quer, da privação de sono. Porque isso gera uma insegurança no bebê. Isso gera muita insegurança. Como nessa cena, os pais também sofrem para fazer com que os filhos entrem nesses processos engessados. O que você teve que se submeter a fazer por vários dias de sofrimento, você e o seu filho, porque vocês não conseguem dormir de uma maneira natural, de uma maneira saudável. Porque tem todo mundo te falando que você tá fazendo errado. Para de acreditar nos outros. Para de acreditar na filha da prima, da vizinha, que chega pra você e fala, meu bebê sempre dormiu a noite inteira, no berço dele, no quarto dele. Essa gama de bebês que aceitam essa individualidade, dormem a noite inteira, porque eles despertam e já voltam a dormir, são raríssimas. Mas a maioria pinta a ideia de que só você que tá fazendo errado, Confia mais em vocês, confia mais no processo. Isso vai fazer toda a diferença. Te aguardo para o próximo episódio. E eu quero que você espalhe essa série. Manda aqui na setinha. Manda para aquela mãe que tá enlouquecida de privação de sono. Para ela escutar umas verdades aqui e não cair na cilada de sair comprando treinamento de sono por aí.